Boa noite a todos, a todas. Bom, pessoal, vamos lá. Eu me chamo Matheus, sou licenciando em Geografia do sexto semestre do Instituto Federal de Brasília do Riacho Fundo 1. Essa disciplina é a Prática de Ensino 6 com o professor Luan Carmo. Nós vamos falar hoje sobre uma oficina de cartografia, né? O tema principal, sustentabilidade e riscos ambientais, que foi uma proposta aí do professor para a gente elaborar algumas oficinas, algumas propostas de oficinas aí para os nossos alunos. Eu escolhi o sexto ano do ensino fundamental, então essa aula ela foi toda pensada para estudantes dessa idade, dessa faixa etária e dessa turma em específico, desse ano em específico. Então, hoje, pessoal, nós vamos descobrir sobre conceitos geográficos, clima e vegetação natural, processos de urbanização, sustentabilidade e riscos ambientais e no finalzinho a gente vai ter algumas orientações sobre o mural que nós vamos realizar, tá bom? Então, para a gente começar já a primeira parte, vamos falar sobre os importantes conceitos geográficos aí que nós temos. Quais são esses conceitos geográficos? Por que a gente escolheu eles? Bom, a gente escolheu esses conceitos geográficos porque a gente vai trabalhar eles aqui na nossa aula. Quais são eles? Espaço geográfico, lugar, território, escala e paisagem. O espaço geográfico, pessoal, ele é o objeto de estudo da geografia, ou seja, aquilo que a gente vai observar para analisar com o olhar geográfico. Então, o espaço geográfico que nós definimos aqui hoje, ele vai ser definido como as áreas ambientais, de preservação ambiental, as áreas urbanas e as áreas rurais. Tá? A gente vai tentar falar um pouquinho sobre cada uma. Então, falaremos também sobre o lugar e território. Há uma diferença, né? O lugar está mais relacionado com a questão da identidade, com a questão da cultura, aquele lugar que você se identifica, que você pode dizer, esse lugar é meu. E o território ele está mais relacionado à divisão das barreiras, das fronteiras, dos limites, dos municípios, das cidades, dos estados, que também é um conceito importante para a gente delimitar aí qual vai ser o nosso foco. A escala, que a escala vai variar entre escala maior e escala menor. Nós vamos trabalhar com a escala geográfica do DF, ou seja, esse recorte espacial do Distrito Federal, mas vamos falar um pouquinho também sobre outras áreas que têm importante relevância aqui para nós. A paisagem, que não é só a paisagem natural, é também a paisagem urbana, ou seja, como é que essa paisagem está hoje em dia e como ela se modificou, como o ser humano conseguiu fazer a alteração dessa paisagem com o passar do tempo. Então, pessoal, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho sobre o Distrito Federal, sobre a questão ambiental, eu gostaria de conversar com vocês sobre o Cerrado. O Cerrado ele é um bioma de milhões de anos. É o bioma mais antigo do Brasil. E esse bioma ele tem uma dificuldade de recuperação maior do que os outros biomas, já que ele levou tanto tempo até chegar a esse patamar. Então, aqui nós temos espécies endêmicas, espécies que não acontecem em outros lugares, não só de animais, mas de plantas e árvores também. E é um bioma riquíssimo. E, lógico, gerou interesse aí para outras áreas, como, por exemplo, a área do agronegócio. Essa parte do Distrito Federal e essas outras regiões, elas compõem uma forte influência no agronegócio, porque são áreas onde há uma produção muito grande devido a esses fatores, recurso hídrico, o clima favorável. Então, qual seria o clima ideal aí que nós temos? Ao contrário de outros lugares, geralmente a gente tem aqui 6 meses de chuva e 6 meses de sol, que a gente chama de seca. Então, esse clima ele é sempre ensolarado e com bastante quantidade de chuva. Isso contribui para a produção de commodities. E essa produção de commodities, ela causa uma degradação, uma poluição do solo, do clima, do ambiente de maneira geral, muito grande. Por exemplo,
quando há plantação, os recursos hídricos eles se acabam, porque o uso é tão excessivo que acaba terminando, acaba por si só acabando. Há também a produção com agronegócio por agrotóxicos, que poluem o solo e impedem que esse solo seja utilizado para qualquer outro tipo de coisa. Então, mais ou menos isso aí que a gente tinha para falar, né? Essa é a região integrada de desenvolvimento econômico. Ou seja, essas regiões elas estão interligadas principalmente com o Distrito Federal. Todos os dias nós temos aí pessoas que se deslocam até o Distrito Federal para trabalhar, ou então produtos que são produzidos nessas regiões que chegam até o Distrito Federal. Então tem um fluxo muito grande entre essas cidades, entre esses lugares. Pensar no Distrito Federal, então, é pensar nessas outras localidades que nós temos aí também. Então, o foco do nosso trabalho aqui, pessoal, é falar sobre as áreas de proteção. Essas áreas em verde são áreas de proteção, as áreas em azul são lagos e a área amarela é a área urbana, que está se modificando, tá? Esse é o macrozoneamento do Distrito Federal e essa parte cinza é a parte rural. Então a gente percebe que a área de preservação ambiental no Distrito Federal ela está sendo tomada pela área urbana. Então, se caso essa área venha a acabar, nossos recursos vão acabar também. O clima vai mudar, nossa alimentação vai mudar muito. Então, a gente precisa fazer a conservação desses lugares para manter o equilíbrio ambiental da nossa cidade. É nesses lugares que a gente encontra florestas naturais, a gente encontra recursos hídricos abundantes, nós encontramos fauna e flora natural endêmica. Acabando com isso, nós vamos ter sérios problemas ambientais. E o problema principal é a ocupação urbana, porque além de ocupar essas áreas e destruir, a gente polui as que sobram ainda. Então, qual é o nosso papel aqui nesse trabalho? Mais para frente a gente vai ver que a gente vai realizar um cartaz ou um banner. Nosso papel é conscientizar as pessoas sobre a conservação desses lugares. Toda essa área em cinza, ela é produção rural, ou seja, poluição por agrotóxico, uso dos recursos naturais. E a área urbana é capaz de produzir uma grande poluição do clima, por exemplo, dos carros, dos automóveis, dos transportes públicos e particulares que temos. Há uma produção muito grande de poluição. Então nós temos que pensar de forma diferente sobre a questão do transporte, utilizar uma bicicleta, compartilhar a carona, veículos que sejam movidos aí a outros tipos de combustíveis que não fósseis. É uma maneira de evitar esses tipos de problemas que nós temos aí. Então, vamos lá. Essa foi a primeira parte, a parte mais explicativa sobre o tema, sobre o que nós precisamos saber antes de realizar a nossa oficina. Então, qual é o foco da nossa oficina? O foco da nossa oficina vai ser a criação de um mural que vai ficar exposto na escola. Nesse mural vão haver trabalhos de vocês, como a gente está vendo aqui. Esse mural é o mural jornal da Escola Silvia Souza Siquinelli, de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e eles trabalharam ali algumas questões, como saúde, meio ambiente e algumas outras informações. Então, o nosso mural ele vai ter que conter algumas informações importantes sobre o meio ambiente, principalmente do DF, conservação, as áreas que são áreas urbanas, que desmataram algumas áreas de proteção, descarte de lixo correto, como que a gente faz aí a conscientização das pessoas para fazer a coleta seletiva. Trabalhar também a questão do consumo, que vem aumentando bastante com a questão do marketing, das tecnologias. O consumo em excesso, ele vem gerando ainda mais essa poluição. Então, temos aqui um exemplo de cartilha, que vai poder ser um exemplo colocado lá no mural, mas não necessariamente precisa ser dessa forma. Então, nessa cartilha,
é uma cartilha que diz sobre a natureza e os impactos que acontecem no solo, na sociedade de maneira geral. Nós temos aqui a presença de um personagem, que é o planeta Terra, e um outro personagem, que ajuda o planeta Terra a entender um pouquinho melhor. Então, nessa cartilha, o que os alunos fizeram? Eles criaram aí uma história para explicar, conscientizar, trabalhar os temas que precisavam ser abordados por eles. Então, nosso mural ele vai ter mais ou menos uma informação parecida com essa. Como que vai funcionar? Então, vocês vão formar grupos, tá? Esses grupos são grupos de 4 pessoas. Cada pessoa deve construir um parágrafo sobre o tema que a gente acabou de ver. Preservação ambiental, conscientização da coleta seletiva, o desgaste dos solos, poluição do solo, a questão da ocupação urbana em áreas de proteção. E aí, desses 4 alunos, cada um vai produzir um parágrafo, no total somando 4 parágrafos. Porém, não são só 4 parágrafos, o grupo em conjunto vai fazer a produção de um parágrafo. Esse parágrafo ele pode vir no começo ou no final desse texto. Se for no começo, ele vai ter que explicar um pouquinho, introduzir sobre o que a gente vai trabalhar nos outros parágrafos. Se for no final, esse parágrafo vai ter que amarrar, vai ter que finalizar todas as informações que foram trabalhadas nesses tópicos e textos, dos textos. E, lógico, além da informação dos parágrafos, vocês vão encontrar recortes de revistas, jornais, imagens de livros e mapas que trabalhem essa questão também, contanto que tenha pelo menos um mapa. É preciso ter um mapa em cada cartaz ou banner para a gente colar lá no nosso mural. Por quê? Porque estamos trabalhando cartografia escolar. Então, esse mapa ele vai ajudar na visualização do problema ou da situação. Por isso, vocês devem escolher esse mapa e explicar o porquê de ter escolhido esse mapa também lá no texto de vocês. Pode ser um aluno responsável por falar o porquê da escolha do mapa e como ele está sendo colocado ali, ou pode ser o grupo inteiro no parágrafo de introdução ou no parágrafo de conclusão. O importante é que tenha ao menos um mapa e que vocês expliquem o porquê daquele mapa estar ali, dentro da temática de sustentabilidade, os riscos que a natureza corre com essa produção desenfreada, o agronegócio e tudo mais. E aí nós vamos criar um banner ou cartaz para compartilhar com os nossos colegas. No finalzinho, pessoal, esse banner ele vai ser colocado no nosso mural. Como que vai funcionar o nosso mural? Em um dia específico, nós vamos fazer a colagem nesse mural com as informações que vocês foram coletando, com os cartazes, com os banners. E esses cartazes e esses banners, eles vão ajudar a sociedade, a comunidade de maneira geral, a compreender um pouquinho melhor sobre como agir, né? O que fazer, como preservar a natureza de maneira melhor, como cuidar do ambiente que nós vivemos, como fazer a coleta seletiva, para que não existam certos tipos de problemas que vamos enfrentando a cada vez mais no nosso dia a dia, como a escassez dos recursos hídricos, escassez de recursos naturais e por aí vai caminhando. Então, gostaria de agradecer a todos vocês, espero que essa atividade seja realizada. Muito obrigado e até a próxima!